Glória a Jesus. Abre nossas Bíblias em 2 Timóteo, irmãos, capítulo 2. Aí nós vamos falar um pouco de perseverança, né, irmãos? Perseverança é o que nós precisamos. As lutas são grandes, dificuldades, mas aquele que persevera consegue vencer tudo. Jesus perseverou, não é, irmãos? Jesus perseverou, os apóstolos perseveraram, e nós temos que perseverar. 2 Timóteo capítulo 2, aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te no que, irmãos? Na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita ou que guerreia se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para onde, irmãos? Para a guerra. Quem nos alistou para a guerra, irmãos? Jesus. Então Jesus, ele nos alistou para a guerra. Para a guerra, irmãos. Então é uma guerra mesmo. É uma batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias, a todo instante. Enquanto estivermos nesse mundo, é uma batalha espiritual. O nosso inimigo, ele é invisível, mas nós, como homens e mulheres espirituais, conseguimos discernir o inimigo, irmãos. Conseguimos identificar o inimigo, as armas que ele usa, que ele batalha contra nossas vidas. Mas temos que ser espirituais, temos que perseverar, irmãos. O apóstolo Paulo dá um conselho para Timóteo aqui e fala assim, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. O que é um bom soldado, irmãos? Irmãos, o soldado ele é disciplinado. O bom soldado, não é, irmãos? O bom soldado, ele é disciplinado, ele respeita a hierarquia. O bom soldado, ele é obediente, irmãos. O bom soldado, ele faz tudo aquilo que lhe é mandado. Então, o nosso general, ele é Cristo, irmãos. Nós somos o bom soldado. Como bons soldados de Cristo, o apóstolo Paulo disse para Timóteo, não se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós, como homens e mulheres espirituais, homens e mulheres que fomos alistados para uma batalha, nós temos que agradar aquele que nos alistou, irmãos, que é Jesus. E para agradar aquele que nos alistou, nós não podemos nos embaraçar com os negócios dessa vida. Quando fala negócio dessa vida, é por quê, irmãos? Porque existe uma vida espiritual e existe uma vida terrena. Existe uma vida carnal. Isso é para todos, irmãos, é para mim, isso é para vocês, isso é para todos, menos para aqueles que estão no mundo, porque eles não têm uma vida espiritual. Eles só têm a vida terrena, a vida carnal. Então eles se dedicam 100% à vida carnal deles. O cristão não, o cristão ele tem que saber lidar com tudo isso, irmãos. Então o cristão ele tem que identificar o inimigo. Como que o inimigo está trabalhando contra a minha vida? Não é, irmãos? Como que ele está trabalhando? O cristão ele tem que identificar isso, ele tem que discernir bem tudo, irmãos, para ele poder lutar. E quais são as armas que o cristão vai usar, irmãos? São as armas lá de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. É a armadura de Deus. Ali o que tem naquela armadura ali, irmãos? Tem a fé, não é isso? Que é o escudo. Tem a esperança, que é o que, irmãos? O capacete. Aí tem a espada, que é a palavra, não é isso? Irmãos, a couraça da justiça. Irmãos, nós temos que lutar com essas armas. Jesus, ele usou dessas armas, irmãos? Jesus usou dessas armas. Então Jesus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele resistiu até o sangue. Jesus, ele passou por coisas que nós, irmãos, nem sonhamos, nem pensamos em passar. Então Jesus, ele venceu tudo e usou das armas espirituais. Então o conselho de Paulo para Timóteo é isso, né? Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Quer dizer, ninguém que guerreia se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, guerreia, não é coroado se não militar legitimamente. Então, quando nós deixamos de lutar legitimamente, o que é deixar de lutar legitimamente? É quando nós lutamos com armas próprias. É quando nós lutamos de acordo com aquilo que nós achamos certo. O que Jesus acha por certo não importa. O que importa é o que eu acho por certo. E aí eu estou lutando, mas não é legítima a minha luta. A guerra que eu estou enfrentando ali não é legítima. Eu não vou ser coroado, irmãos. E o apóstolo Paulo mais à frente aqui, no capítulo 4, ele vai falar que ele combateu o bom combate, cumpriu a carreira e guardou a fé. E ele diz, desde agora a coroa da justiça, não é isso, irmãos? Está reservada. Para quem, irmãos? Para quem estava reservada a coroa da justiça? Para ele e para quem mais? E para aqueles que amarem a vinda de Jesus, que vencerem, né, irmãos? Aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que lutarem legitimamente, têm uma coroa. Então nós temos que ter grande desejo, irmãos, de alcançar essa coroa.
E para alcançar essa coroa, nós temos que lutar como bons soldados de Cristo. Cada um de nós, irmãos. Bons soldados de Cristo, aqueles que guerreiam legitimamente, com armas espirituais, aqueles que atentam para os conselhos do nosso general, do nosso comandante, irmãos. E diz aqui, ó, versículo 5, né? Ó, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento. Em que, irmãos? Em tudo. Os irmãos creem nisso, irmãos? Que Jesus, ele é capaz de nos dar entendimento em tudo. Quando fala em tudo, irmãos, em que ele está dizendo? Em toda a batalha, em toda a guerra, durante todo o tempo que você estiver na guerra, Timóteo, o Senhor vai te dar entendimento em tudo, mas persevera nisso que eu estou dizendo para você. Continue a lutar como bom soldado, continue usando das armas espirituais, continue a perseverar, não desiste. E aí, pouquinho atrás aí, irmãos, Filipenses capítulo 3, irmãos. Vou ler do 1 em diante aqui, irmãos. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Aqui o mesmo apóstolo Paulo diz assim, irmãos: resta, irmãos meus, que vos regozijeis, que vos alegreis. Em quem, irmãos? No Senhor. Não me aborreço, não me canso de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para quem, irmãos? Para vós. Então, irmãos, essa palavra que nós conhecemos, e a palavra que nós pregamos, a palavra que nós confiamos, a palavra que nos sustenta, ela tem que ser pregada em tempo, fora de tempo, tem que ser, irmãos, é direto, é sempre. Nós temos que ouvir, ler a mesma palavra sempre. Nós temos que buscar, ainda que nós conheçamos os versículos, ainda que nós conheçamos os capítulos e tudo, irmãos, ainda que a gente conheça de trás para frente, de frente para trás, nós temos que ler isso daqui e reler, e estar sempre atento à palavra, irmãos, porque a palavra é o que nós vamos precisar no momento da aflição, é no momento da tentação. Quando o diabo quiser tragar a sua vida, é ali que você vai precisar da palavra. A palavra vai ter que estar no seu coração, no seu entendimento, vai ter que estar frutificando, irmãos. Então o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu não me canso de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vocês. Aí ele diz aqui no versículo 2, ó, guardai-vos dos cães, é dos cachorros que ele está dizendo, irmãos? Dos cãozinhos ali, dos pets, é isso? Não, né, irmãos? Não é não, né? Que mais aqui, ó? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então ele está dizendo, olha, guardem daqueles líderes lá que ficam trazendo doutrinas várias para vocês, guardem da lei, guardem dos falsos obreiros, aqueles que dizem trabalhar pela obra, que dizem, guardem deles. Versículo 3, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, de que forma, irmãos? No Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos em quem? Na carne. Então, nós não confiamos, irmãos, na carne, nós não confiamos na vontade própria, nós não confiamos naquilo que nós achamos que é por certo, nós gloriamos e confiamos em Deus, e quando se fala em Deus, irmãos, é a palavra. E aí diz aqui, ó, versículo 4, ó, ainda que também podia confiar na carne, é que ele está dizendo dele, né, irmãos? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quando ele fala aqui, segundo o zelo, perseguidor da igreja, então o que ele está dizendo? Olha, todos aqueles que estão na lei e perseguem a igreja de Cristo, é honrado, não é isso, irmãos? É zeloso, é considerado como aquele que é obediente à lei, todo aquele que persegue os cristãos, todos aqueles que perseguem Jesus, é considerado como firme na lei, como aquele que honra a lei, como aquele que é obediente à lei. É o que ele está dizendo aqui, irmãos. Versículo, onde eu estou aqui? 7. Versículo 7, mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a quem? A Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé,
para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então o que ele está dizendo aqui, irmãos? Aí vamos comparar a vida de Saulo antes de se converter a Cristo, e a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo. Irmãos, eu olho para mim, quem era eu antes de conhecer a Cristo em vista de Saulo? Saulo, irmãos, ele era um homem honrado. Saulo era um homem que ele estava envolvido com a religião, e ele era honrado, e ele se considerava santo, e ele se considerava justo, e também consideravam ele dessa forma, na lei. Eu, antes de me converter a Cristo, era um mundano, estava atolado no pecado, na transgressão, porque aquilo que eu achava que não era pecado, irmãos, hoje eu sei que é. Então eu estava debaixo de maldição, de condenação, não era honrado por ninguém, irmãos, porque nem o mundo honrava, porque se a gente olhar para o mundo, tanta gente é honrada no mundo, irmãos, e o pobre é honrado aonde, irmãos? Tem que trabalhar, tem que ralar para se manter, se não tomar cuidado, é pisado por todos aí. Que honra que tem o ser humano sem Cristo, irmãos? Que honra que tem? Nenhuma. Então o apóstolo Paulo reputou tudo aquilo que ele tinha por esterco, para poder ganhar Cristo. E hoje, eu olho para mim, e eu vou fazer o que, irmãos? Eu vou querer voltar para a vida que eu estava? De forma nenhuma, não tem como isso daí, irmãos, não tem como isso daí. Então, não tem nem como comparar o Silvio antes de se converter com Saulo, irmãos. Saulo era muito mais honrado. Saulo, ele estava envolvido, ainda que não conhecia a verdade, ainda que ele estava debaixo de condenação e de maldição, mas ele pelo menos era honrado pelos homens. Onde ele chegava, com certeza, ele era visto ali e era honrado. Vai você pegar e entrar num lugar, chegar num lugar onde só tem rico lá, e ver se vão deixar você entrar, irmãos. Não vão deixar, porque nós somos pobres. Nós não somos honrados segundo o mundo. Somos honrados por aqueles que estão abaixo de nós. Aí tudo bem. Agora, do contrário, irmãos, se Saulo reputou tudo como esterco para poder ganhar Cristo, irmãos, eu vejo a vida do povo aí nesse mundo, estão numa situação terrível, não são honrados por ninguém, e também não deixam a vida que tem para poder seguir a Cristo. Isso é uma enganação, né, irmãos? Uma ilusão muito grande. As pessoas vivem por sonhos. Tem o sonho de se dar bem, tem o sonho de conquistar as coisas. É só sonho, não vai conquistar nada, irmãos. E se conquistar, tudo vai perecer. Tudo vai. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí diz aqui, quando ele diz aqui no versículo 12, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Então ele está dizendo, olha, eu de mim mesmo, eu não sou perfeito. Eu estou prosseguindo para ver se eu consigo alcançar a ressurreição dos mortos. Aí ele diz aqui, versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então o que ele diz, irmãos, é que ele esquecia das coisas que para trás ficam e segue para o alvo. E assim também deve ser com cada um de nós, irmãos. Nós temos um alvo. Qual que é o alvo, irmãos? É Jesus, é Cristo. É seguir após Ele. Então Ele está indo, nós temos que seguir após Ele. Muitas coisas vão ficar para trás, irmãos. Muitas coisas, decepções, irmãos, cicatrizes que ficaram, vão ficar para trás, irmãos. Nós não podemos olhar para isso. Nós passamos por tanta coisa no dia a dia, nós passamos por tanta situação, são tantas lutas, tantas aflições, tantas pessoas que se envolvem com a gente, nós nos envolvemos com elas, seja no trabalho, seja na família, seja tantas coisas. E aí o cristão muitas vezes, se ele ficar olhando, irmãos, para trás, ficar olhando para o lado, ficar preso a sentimentos, ficar preso a... Irmãos, ele não vai conseguir seguir após Jesus, porque Jesus ele não para, ele segue adiante, e ele segue mesmo. E a palavra vem nos ensinando como fazemos para quê? Para seguir após Ele. E o apóstolo Paulo vem deixando a receita. Segue a Jesus como bom soldado. Todo aquele que guerreia não se embaraça com os negócios dessa vida, não fica preso às coisas dessa vida, não olha para trás, não olha para os lados, segue adiante, olha para Jesus. Deixa os sentimentos para lá, eles morrem. Sentimento morre, irmãos. O sentimento ele nasce e logo ele morre. Não olha para ele, não olha para sentimento. Sentimento é coisa do inferno, irmãos. Do inferno. É coisa do diabo, os sentimentos. Porque a pessoa fala assim, eu tive um sentimento bom. Esse sentimento bom vai te conduzir para onde, irmãos? Para onde vai conduzir? Para lugar nenhum. O que conduz é Jesus. E Jesus é razão, irmãos.
Jesus é entendimento. Fé é entendimento. Fé é conhecimento e obediência à verdade. Irmãos, você toma conhecimento da verdade, você segue, você adquire fé. A fé é um escudo. Com esse escudo você apaga os dardos inflamados do maligno. Ah, eu tive um sentimento bom. Vê se com esse sentimento você vai conseguir apagar os dardos inflamados do maligno, irmãos. Não vai. Com sentimento você não apaga os dardos inflamados do maligno. Com sentimento você não consegue guerrear na batalha espiritual. Eu não consigo, irmãos. Os sentimentos não vão me conduzir a lugar nenhum. Se eu tiver um sentimento bom, e esse sentimento não for contra o evangelho, eu concretizo ele. Ah, eu quero ajudar o fulano. É bom. O evangelho não é contra, eu vou lá e ajudo dessa forma. Muito bem. Isso vai me dar salvação? Lógico que não. Lógico que não vai me dar salvação. O que vai me dar salvação é eu guerrear contra os demônios. É eu lutar, irmãos. É eu vencer o pecado. É eu vencer o mundo. É eu não me embaraçar. Porque se eu me embaraçar, eu estou perdido. E aí diz aqui, ó, versículo 16, ó. Mas naquilo, versículo 15, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então primeiro ele diz, irmãos, que ele não é perfeito, ele nos considera perfeito. E depois ele diz, todos nós quantos já somos perfeitos. É uma contradição? Parece que é, né, irmãos? Porque ele fala assim, eu não me considero perfeito. E depois ele diz, todos nós quantos já somos perfeitos, pensamos uma mesma coisa. O que ele está dizendo, irmãos? Primeiro ele diz que ele, dele mesmo, ele não se considerava perfeito, porque não é, eu não sou perfeito de mim mesmo, irmãos. Mas a igreja de Cristo, ela busca o quê, irmãos? Ela busca a perfeição. O que Jesus ele diz, lá em Mateus capítulo 5, no versículo acho, 48, ele fala, sedes vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nos versículos anteriores lá, ele está falando do quê, irmãos? Para você não retribuir o mal com o mal. Para você fazer o bem àqueles que perseguem você, você amar aqueles que odeiam você. Quando você busca por essas coisas, você é perfeito. Por quê? Porque Jesus é perfeito e você está fazendo a vontade dele. Por isso que ele diz aqui, ó, versículo 12, ó, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Aí ele diz aqui, ó, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Então quando você está buscando pelas coisas do alto, você está buscando por fazer a vontade daquele que é o seu general na guerra, aí você é perfeito, irmãos. Então, é isso que nós temos que entender a cada dia. Quer ser perfeito? Então, busque fazer o que Jesus determina. E acabou, irmãos. Vamos errar? Lógico que vamos. Vamos pecar muitas vezes? Irmãos, aquele que não tem pecado, que fala que não tem pecado é mentiroso. Mas uma coisa é o pecador assíduo. Uma coisa é a pessoa que se entrega ao pecado. A outra coisa é a pessoa que está buscando pelo que é certo, irmãos. Ela está buscando, está servindo a Jesus, ela está empregando força, ela está guerreando, está lutando com armas espirituais. Daqui a pouco acontece alguma coisa, um deslize e o negócio deu ruim. Mas ela está buscando. Agora, o mundo é entregue, né, irmãos? O mundo é entregue. Vamos lá em Hebreus, irmãos, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, irmãos. Aqui o título da minha Bíblia, aqui, irmãos. Perseverança em meio às provações, segundo o exemplo de quem, irmãos? De Cristo. Então, o nosso exemplo, quem que é? Jesus. Ele é o nosso exemplo, irmãos. E aí diz aqui, ó, no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta, irmãos? É o que o apóstolo Paulo ele disse para Timóteo, que o Timóteo não deveria se embaraçar com as coisas dessa vida, que ele deveria se dedicar na guerra que ele foi alistado como bom soldado de Cristo. E aí diz aqui, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, imagine Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem, irmãos, se fez carne, e ele veio ao mundo. Jesus, ele como homem ali, tinha sentimentos, irmãos? Tinha, muitos sentimentos, queria brotar na vida dele. Então Jesus, ele tinha sentimentos, porque ele era humano ali, ele estava como homem. E aí a palavra fala que pelo gozo que estava proposto a ele, o que ele fez?
desprezou a afronta. Irmãos, diante de uma afronta, o que quer sobressair em você? Diante de uma afronta, o que quer falar mais alto? É a carne ou é o espírito? A carne, são os sentimentos, irmãos. Diante de uma afronta, os sentimentos querem aflorar. E se você for conduzido por sentimentos, você vai ficar barrado ali. Você vai ficar parado ali diante da luta, diante da aflição, diante da tentação, diante da afronta. Todos nós passamos por afronta. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós somos afrontados. De uma forma ou de outra. Jesus também foi. Só que ele desprezou a afronta. Irmãos, o povo judeu afrontou ele de tudo que foi jeito. Os homens, tanto os pecadores, aqueles que se achavam santos, afrontaram ele de tudo que foi jeito. Desde o início do ministério dele até o momento que ele entregou o Espírito lá na cruz. Ele foi afrontado, mas ele desprezou. Ele desprezou. Ele agiu com entendimento, irmãos. Com entendimento. E ele venceu. Ele tinha um gozo proposto. E aí eu pergunto para os irmãos, qual é o nosso gozo proposto? Qual é o gozo proposto? Qual que é a nossa alegria, irmãos? A nossa esperança, o que que é? A nossa esperança é como boa parte dos religiosos aí, quer se dar bem no mundo, irmãos? Irmãos, a gente vai se dar bem no mundo se a gente servir a Cristo e estiver firme com Ele, e a gente vai estar de pé diante do mundo. Agora, se a pessoa quiser se dar bem no mundo, de acordo com o curso do mundo, irmãos, ela pode até conquistar algumas coisas no mundo, mas uma coisa é certa, esse gozo aqui, que estava proposto a Jesus, não estaria proposto a ela, porque o gozo que está proposto a nós, irmãos, é salvação, é libertação, é vida eterna, irmãos. Então, se a minha alegria é ter a vida eterna, irmãos, eu vou desprezar a afronta, eu vou seguir adiante. Versículo 3, versículo 2 de novo, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, o cristão, ele fica desanimado. Aí o cristão fala assim, olha, eu estou desanimado, eu não estou conseguindo orar, eu não estou conseguindo jejuar, eu não estou conseguindo ler a palavra, eu não estou conseguindo nada, eu estou desanimado. O que é isso, irmãos? O que é isso? Sentimentos, são sentimentos que estão prevalecendo. Quando os sentimentos prevalecem, nos causa desânimo, porque Jesus, ele não desanimou em momento algum, ele não era movido por sentimentos, ele era movido pela razão da palavra, era movido pelo entendimento que ele tinha do Pai. Então ele foi firme até o fim. E assim também é o cristão que não é movido por sentimentos. Ele segue adiante. Vem uma luta, ele enfrenta. Vem outra luta, ele enfrenta. Vem um desafio, ele enfrenta. E ele segue adiante. Está baqueado às vezes ali por conta da guerra que é forte, irmãos. É tiro de tudo que é lado, não é isso? A palavra fala que nós podemos até estar abatido, mas não destruído. Não é? Não destruído. E aí diz aqui, ó. Não desfalecendo, né? Em vossos ânimos. Versículo 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos o quê, irmãos? Participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, irmãos, nós não podemos ser homens e mulheres indisciplinados, homens e mulheres que não têm disciplina, que não têm um ensinamento, irmãos. Nós estamos debaixo de um ensinamento, nós estamos debaixo de uma instrução. Muitas vezes podemos pensar assim, eu não estou mais debaixo da lei. De que lei? De que lei? Porque existe duas. Nós nunca podemos nos esquecer disso, existe duas leis que está lá em Romanos capítulo 8. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do que, irmãos? Da lei do pecado e da morte. Então, Romanos capítulo 8, versículo 2, lá vai estar isso. E lá está dizendo que existe uma lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. E tem uma lei do pecado e da morte que está lá no Antigo Testamento. Nós saímos daquela lei, viemos para a graça. Quando nós viemos para a graça, já nos colocamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então não tem como o cristão não ser disciplinado, irmãos. E o que é ser disciplinado, irmãos? O que é ser disciplinado? Ora, a palavra me diz, é dessa forma, então eu vou buscar fazer dessa forma. Eu posso até errar em algum momento. Se eu errar, eu vou ter que me acertar, irmãos. Isso é uma pessoa disciplinada.
É uma pessoa que ela se corrige a todo momento. É uma pessoa que ela se analisa em todo momento. É uma pessoa que quando a palavra vem, ela toma para ela. Ela fala assim, espera lá, essa palavra tem que ser para mim, eu quero para mim essa palavra. Eu não vou usar na minha vida agora, eu vou usar amanhã, eu vou usar depois. Por isso que a palavra é uma semente, irmãos, ela tem que frutificar. Tem que frutificar em nossas vidas. A palavra hoje veio falando de adultério. Mas eu não estou adulterando, então essa palavra não é para mim. Irmãos, a palavra é para a pessoa sair do pecado, a palavra é para a pessoa não entrar no pecado, a palavra é para a pessoa instruir aquele que está no pecado, a palavra é para a pessoa instruir aquele que não deve entrar no pecado. Então a palavra é para todos. Quando estiver falando de casamento, eu sou solteiro, não é para mim. Todos têm que entender sobre o casamento, irmãos. Todos têm que saber qual é o seu papel num casamento, ainda que não seja casado. Lá na frente pode ser. Quando tiver que instruir alguém que é casado, vai ter que entender da palavra, embora não seja casado. Está falando sobre como cuidar dos filhos. Mas eu não tenho filho, então não tem que saber. Irmãos, em Cristo nós temos tudo isso. Se antes de se converter você tinha 2 filhos, quando você vem para a palavra, você tem mais de 10. Mais de 10. Se lá no mundo, o seu pai e sua mãe já tinham falecido, quando você vem para Cristo, você ganha um monte de pai e mãe. Um monte. E quando você está lá no mundo, você é solteiro e não tem esposa. Quando você vem para a palavra, você padece junto com aqueles que têm esposa. E se você é uma mulher que não tem esposo lá no mundo, vem para a palavra, você vai padecer junto com as suas irmãs que têm esposo. Então a luta é para todos, irmãos. O conhecimento tem que ser para todos, a palavra é para todos. Então nós temos que desejar, irmãos, desejar a palavra da verdade em todo momento, em toda circunstância. Aí diz aqui, versículo 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então ele faz uma comparação aqui, irmãos. Nós tivemos nossos pais, segundo a carne, e os pais, quando éramos pequenininhos, instruíam a gente obedecia, e se não obedecesse, tomava uma surra. Alguns, irmãos, eu nunca apanhei, graças a Deus, meu pai era tranquilo nessa parte, eu era bonzinho. Mas obedecíamos nossos pais, as mães, e hoje, irmãos, hoje é Jesus nosso Pai. Hoje é Jesus que nós temos que obedecer. Não vamos ser muito mais sujeitos a Ele, irmãos, que pode nos dar a vida eterna e que vai nos dar a vida eterna? É lógico que devemos. A correção, como que a correção vem? Como que Ele açoita nós, irmãos? Eu já vi muitas vezes as irmãs falam assim, olha, a palavra hoje olha, me bateu de verdade. Não é, irmãos? Por quê? Porque a palavra serviu para aquilo que você está vivendo. Então, de repente, você está tomando umas atitudes que não condiz com a palavra vem e te alerta, você fala, tomei uma chicotada da palavra, não é? Não é isso, irmãos? Não é literal isso daqui, irmãos. Não é literal. Mas nós temos que entender que a palavra ela deve falar conosco, irmãos. A palavra deve gerar em nós constrangimento, deve gerar em nós arrependimento, irmãos. Deve gerar em nós uma tristeza, irmãos. Tristeza. Existe 2 tipos de tristeza. O apóstolo Paulo fala que tem tristeza que conduz a pessoa ao quê, irmãos? Uma delas, arrependimento. E a outra conduz ao quê? A morte. Olha só que coisa, irmãos. Tem a tristeza que é segundo Deus. A tristeza segundo Deus, ela conduz o homem ao arrependimento. Mas tem a tristeza segundo o mundo, que conduz a pessoa à morte. Qual que é a tristeza segundo Deus? Você está andando por um caminho tortuoso lá, aí a palavra vem te alertando, aí você fica triste. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí você lembra de tudo que Jesus passou. Você lembra de tudo o que você padeceu pelo Evangelho. E aí você fica triste, e aquilo vai gerar em você, irmãos, um arrependimento. Você vai recobrar o entendimento, você vai recobrar a consciência, você vai voltar para os caminhos direitos. Esse é o arrependimento, essa é a tristeza boa. A tristeza boa que é da parte de Deus. Mas tem aquela tristeza que é segundo o mundo, irmãos. Eu devia ter conquistado, aquilo não conquistei, devia ter feito, não fiz. Olha a minha vida como que está hoje. Podia estar melhor, eu podia ter me dedicado mais ao meu emprego, devia ter dedicado mais ao estudo, eu devia ter feito, eu devia ter acontecido. Aí, irmãos, vai gerar uma tristeza em você. A cobrança que o mundo faz, a cobrança que as pessoas fazem sobre a pessoa, irmãos, isso gera uma tristeza que conduz a pessoa à depressão, conduz a pessoa às crises que tem aí, irmãos, de um monte de coisa, a pessoa fica perturbada, a pessoa ela desfalece, irmãos, quando pensa que não, ela está morrendo com um monte de enfermidade aí, um monte, e aí vai que vai, irmãos, essa é a tristeza da parte do maligno. Então a gente tem que identificar, irmãos, qual é a tristeza que nós estamos sentindo, que nós estamos passando. E aí diz aqui,
Versículo 11, ó. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, quer dizer, nossos pais, né, segundo a carne, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, Jesus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão do que, irmãos? De tristeza. A tristeza que gera o que, irmãos? Arrependimento. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Então, quando a correção vem, a palavra vem corrigindo, a princípio ela gera uma tristeza. Mas essa tristeza, irmão, vai gerar um fruto pacífico, não é, irmãos? Pacífico de justiça. E a pessoa ela vai seguir no caminho certo, irmãos. Vamos finalizar aqui em 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios capítulo 10, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 1, irmãos. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Presente, ele é humilde, mas distante dos irmãos, ausente, ele era ousado para com os irmãos. Ele presente, ele falava da palavra, irmãos? Sim, mas em corpo ele estava lá. Ele estava lá, de carne e osso ali, junto com os irmãos ali. Então ele falava da palavra, os irmãos olhavam a face dele, e ele abraçava os irmãos, e ele estava junto com os irmãos, e conversava acerca de muitas coisas. Não é isso, irmãos? Muitas coisas. Quando você está presente com alguém, irmãos, você fala de muitas coisas, você dá risada junto, você abraça, você está junto ali, você come junto, você... Agora, ausente, quando ele estava ausente, o que os irmãos tinham dele? As cartas. Então, as cartas dele é instrução, irmãos. Então, na instrução, ele era ousado. Na instrução, ele pegava firme com os irmãos, porque ele falava da verdade. É como na pregação aqui, irmãos. O pastor Silvio, ele prega, ele é duro. Porque eu estou falando da palavra, a palavra é dura. Então, eu estou orientando meus irmãos a quê? A permanecer, a perseverar, a lutar contra o pecado, contra o engano, contra o mundo. Mas quando eu estou junto com os irmãos, se os irmãos forem almoçar na minha casa, a gente vai conversar de muitas coisas, vai dar risada junto, vai estar comendo junto, vai estar... Aí falar, o pastor Silvio quando está pregando lá é uma coisa, quando está aqui é outra. Não é isso, irmãos. Quando você está presente com a pessoa, aí você ouve ela acerca de muitas coisas, você conversa, e a pessoa chega para você e fala assim, meu Deus, eu pequei ontem, fiz tal coisa, você vai condenar ela, irmãos? Aqui eu estou dizendo que você não deve pecar. Mas se o irmão pecar e vier conversar comigo e falar assim, eu pequei, e pode ser o pecado, irmãos, o maior do mundo, ou o maior que exista, eu jamais vou condenar a pessoa, eu vou ajudar ela a sair daquilo, irmãos. Eu vou ser o primeiro a estar junto com ela para sair daquilo. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu quando estou presente, eu sou humilde, mas ausente, sou ousado. Aí diz aqui, ó, versículo 2, rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me seja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então, irmãos, a nossa obediência, ela é importante. Não adianta nós queremos que o mundo seja obediente a essa palavra, se nós não formos. Então, quando todos nós, formos unânimes, obedientes à palavra, como fiel soldado de Cristo, guerreando com armas espirituais, o mundo vê tudo isso, irmãos. Tudo isso. Então, tudo isso tem que começar, irmãos. Tem que começar de mim. Tem que começar de cada irmão. Tem que estar em nossas vidas. Nós temos que estar firmes para levar essa palavra adiante, irmãos. A igreja de Cristo tem que estar firme. E não adianta querer obediência dos que estão de fora, se nós que estamos dentro não formos obedientes. Se nós que estamos dentro não formos firmes. E temos que ser firmes. Temos que ser disciplinados, irmãos. Disciplinado. Irmãos, nós temos que desejar as coisas do alto. Nós temos que olhar para a igreja de Cristo, irmãos, que é cada irmão, cada membro, forma a igreja de Cristo. E ver a necessidade, irmãos, a necessidade de estarmos juntos na mesma caminhada, irmãos. Um ajudando o outro.
um ajudando o outro. Nós precisamos uns dos outros. Tem problema, irmãos? Tem problema que eu não vou saber como ajudar um irmão. Não vou saber como ajudar uma irmã. Mas eu tenho certeza que no corpo de Cristo vai ter um membro ali que vai poder socorrer, irmãos, pelo Espírito Santo. E nós temos que confiar nisso daí. Isso aí só se descobre na comunhão. É só estando junto, irmãos. Só estando juntos. Só assim. Não tem outra forma. Não tem outra forma. É assim que funciona. Então o apóstolo Paulo fala assim, eu espero que quando eu for estar presente com vocês, eu não seja obrigado a usar de ousadia. Porque com alguns vai ter que ser dessa forma. Porque estão andando como se... Irmãos, essa batalha é espiritual. A palavra fala lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, irmãos, que nós não lutamos contra carne e sangue, não é contra pessoas. Se fosse contra pessoas, era muito fácil. Eu ia pegar o meu irmão Eldo aqui, para andar comigo, que ele é mestre de capoeira, irmãos, e ele ia dar pernada para todo lado lá. Se fosse luta contra os homens, ele ia me ajudar muito bem nisso daí. Não é, irmãos? Dá uns golpes lá e está tudo muito certo. Se fosse para lutar contra carne e sangue. Mas a luta não é essa, a luta é espiritual. Então os meus irmãos têm que ajudar em quê? Em oração. Oração. Dedicação, irmãos. Não adianta só os irmãos orarem. Não adianta, tem que orar. Irmãos, tem que ter obra de fé. Obra de fé, isso tem que ser visto. Tem que ser visto. Se eu chegar na igreja, a igreja estiver cheia de irmãos, eu vou estar contente e vou estar triste, irmãos? Vou estar contente. Vamos supor que eu chegue na igreja e nesse dia, só está eu. Eu vou estar contente e vou estar triste, irmãos? Eu vou estar triste nesse dia. Vou falar, meu Deus, cadê meus irmãos? Cadê meus irmãos? Não tem como estar contente, irmãos. Eu deveria estar contente, mas não alcancei ainda essa estatura. Não tem como estar contente. Onde estão meus irmãos? Não é? E se eu precisar dos meus irmãos? Não é, irmãos? Irmãos, se meus irmãos conseguem estar junto comigo na guerra, e eu estou vendo meus irmãos comigo na guerra, eu vou ter uma confiança muito maior, irmãos. Agora, se eu não estou vendo meus irmãos comigo na guerra, que confiança que eu vou ter, irmãos? E a nossa guerra, ela é constante, irmãos. Quando termina o culto aqui, terminou a pregação, nós vamos se reunir aí, vai conversar, aí um irmão conversa com o outro, uma irmã conversa com a outra, e a gente começa a ver as lutas que os irmãos estão enfrentando. O irmão fala assim, meu Deus, o dia hoje para mim foi terrível, hoje eu passei por isso, por aquilo outro. E você começa a participar das aflições do seu irmão, as irmãs da mesma forma. E aí, irmãos, aquilo que é uma luta para você, quando você conversa, quando você acaba se acabando, aquilo ali não é mais luta não. Você começa a vencer. E o negócio flui, irmãos. Então nós temos que tudo isso, temos que orar, temos que interceder pelos irmãos, temos que estar juntos, temos que batalharmos, temos que enfrentar o mesmo inimigo juntos. Amém, irmãos? Amém. Jesus abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia e nos ajude na caminhada, irmãos. Irmão Vero, vem aqui, irmão, em nome de Jesus. Já está andando, correndo já, irmãos. Agora ele já vai começar a nadar já. Tá tudo certo, irmão. Tá uma bênção. Senhor nosso Deus e Pai, graça nós te damos por mais essa noite, Senhor Jesus. Te agradeço por mais esse culto. Te agradeço por mais esta palavra que foi concedida, Senhor Jesus. Senhor, abençoa as nossas vidas, Senhor Jesus. Derrama poder e graça sobre cada um dos meus irmãos, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduz no caminho da salvação. Abençoa o ministério da tua igreja, Senhor Jesus. Abençoa o pastor e os cooperadores, Senhor Jesus. Que nenhum de nós venha perecer, mas que nós venhamos permanecer firmes e unidos diante da tua palavra. Vai ao encontro daqueles que se encontram enfermos, Senhor Jesus. Vai ao encontro daqueles que não puderam vir, Senhor Jesus, e abençoa a vida deles. Opera nos seus corações, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor Jesus, a vida das nossas crianças, Senhor Jesus, que elas venham crescer no conhecimento e no entendimento da tua palavra. Abençoa, Senhor Jesus, a vida do Felipe, Senhor Jesus, e que a semente que foi semeada em seu coração venha dar fruto e fruto com abundância, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus opere em nossos corações e que nos leve a cada um de volta para os nossos lares com segurança. E os irmãos possam se cumprimentar na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos?